Olá, nós estamos iniciando aqui o RDTV com transmissão ao vivo pelo Facebook para falar de um tema polêmico que já foi e está sendo polêmico em muitas cidades do Brasil e agora também em Cuiabá. Você é a favor ou é contra o Uber, um aplicativo que está aí revolucionando também o serviço de transporte de passageiros? E o nosso entrevistado hoje é o advogado Diego Guimarães, que é presidente da Comissão de Direito Público do Instituto de Advogados de Mato Grosso e também é vereador, então vai estar já acompanhando toda essa discussão na Câmara. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Obrigado, Eulídice, a satisfação de estar aqui, agradeço o convite, estou à disposição para prestar esclarecimento, tirar dúvidas e também responder, na medida do possível, as perguntas provenientes dos ouvintes e espectadores, né, os internautas aí, espectadores da RDTV. Bom, nós já temos aqui alguns internautas se manifestando, Elvis Sanches falando aí que Cuiabá precisa do Uber. Vamos já, para as pessoas saberem em que pé está em Cuiabá essa situação do Uber. O serviço, ele já está funcionando, né? Correto. O serviço funciona há aproximadamente 3 ou 4 meses. No momento ainda não há uma regulamentação por parte do poder público sobre o serviço prestado pelo Uber. Ele funciona, muita gente fala, está funcionando de forma clandestina, está funcionando de forma ilegal. A meu ver, não funciona de forma legal, porque é uma modalidade de serviço, juridicamente falando, a natureza jurídica do Uber, ela é uma modalidade de prestação de serviço de transporte individual privado de passageiros. E nós sabemos que quando nós tratamos da iniciativa privada, tudo aquilo que não é proibido é permitido. A liberdade de iniciativa, a liberdade de competição aí é um incentivo para que haja competitividade. Então, como não há nenhuma lei proibindo essa atividade econômica, então ela é permitida. Não podemos falar que o Uber é um transporte clandestino. Ele é sim um transporte, inclusive, juridicamente falando, se a gente for dar uma explicação, compete à União legislar sobre a questão do transporte, correto? De forma residual, no âmbito local, quando a gente fala, juridicamente, quando a gente fala de âmbito local, nós estamos falando do âmbito municipal, compete sim ao município aí tratar da sua questão local relativa ao transporte, correto? Quando a gente trata, e a gente sempre, apenas para esclarecer o ouvinte, o telespectador e o internauta, quando a gente fala de legislação, a legislação local, municipal, ela tem que estar de acordo com a Constituição Federal, com as leis federais, com a Constituição Estadual, com as leis estaduais, para que ela tenha, senão ela poderá sofrer um controle de constitucionalidade, certo? A nível federal, como eu disse que a competência da União tratar sobre transporte, há a política nacional, uma lei que trata da política nacional de mobilidade urbana, certo? E ali, se nós formos buscar na política nacional de mobilidade urbana, lá fala sim que há duas modalidades de transporte individual de passageiros. A pública, que no caso são os taxistas, e a privada, que aí são outras modalidades. E dentro dessa modalidade, que é o transporte individual privado de passageiros, se encaixa o Uber. Então, inclusive, há previsão sim dessa modalidade de transporte no Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Ela não é ainda explícita, né? Não se fala do aplicativo em si porque ele é algo recente, né? Então essa polêmica ela está justamente nessa questão de regularizar ou não, porque assim, a gente sabe já quais são os argumentos, principalmente dos taxistas, né? Dos sindicatos relacionados aos táxis, porque eles não pagariam os impostos, né? As taxas municipais que os taxistas pagam. Essa acho que é o maior questionamento no Uber, maior questionamento, né? Que no argumento dos taxistas, dos usuários, dos defensores, vamos dizer assim, da proibição. Não vou usar só o Uber, vamos usar aí plataformas digitais
que promovem o transporte individual de passageiro, porque as pessoas lembram só do Uber, só que hoje existem, eu não me recordo o nome do outro aplicativo, mas existe outro aplicativo também já funcionando. Letgo, correto. Né? O principal argumento é esse, mas apenas para elucidar, o taxista ele tem alguns incentivos no que tange a impostos. Ele não paga, ele tem uma isenção, salvo engano, do IPTU, ou uma diminuição no valor do IPTU, quando ele vai comprar, do IPVA, perdão, também quando ele vai comprar o veículo, ele tem também um incentivo fiscal aí, questão do ICMS, e tudo isso facilita até para incentivar essa atividade econômica que é a do taxista. O fato do Uber não pagar imposto no âmbito municipal ainda é a ausência de regulamentação. Mas havendo uma regulamentação, eu acredito sim que o poder público tem que taxar o Uber. Não de uma forma excessiva ao ponto de inviabilizar essa atividade econômica. Mas é um serviço que está sendo prestado. Assim como todo serviço que o cidadão presta, o advogado, ele emitiu nota fiscal, ele tem que pagar seu imposto. Você que é repórter, se você for autônomo, você tem que recolher o seu imposto. O pedreiro, no momento em que ele presta um serviço correto, ele recolheu o imposto. Porque é um serviço que está sendo prestado. O transporte também é um serviço. Automaticamente tem que ser regulamentado esse serviço ao ponto de que ele pague também o imposto. Agora, obviamente que nós não podemos criar impostos e criar dificuldades ao ponto de inviabilizar uma atividade econômica. O poder público não pode fazer isso. O Estado, quando a gente fala Estado, a gente está falando aí tanto de município, Estado e União, ele pode interferir na atividade econômica, mas não de uma forma excessiva ao ponto de inviabilizá-la, correto? E quando a gente trata dessas plataformas eletrônicas, nós sabemos que os avanços tecnológicos promoveram mudanças substanciais na nossa sociedade. É inevitável, é você falar, a gente bater contra plataformas digitais para transporte individual de passageiros é um retrocesso sem tamanho. Nós temos que admitir que a sociedade vem mudando, principalmente com o uso dos smartphones, a vida mudou. Hoje nós conseguimos passar talvez 1, 2, 3 meses sem ir ao banco. Verdade. Eu comentava ainda fora do ar aqui contigo a questão das enciclopédias. A Barça, que nós tínhamos, a antiga Barça, hoje você falar de ter uma enciclopédia em casa só se for para... Hoje virou objeto de decoração. De decoração de museu. Porque hoje nós temos na internet ferramentas de busca que tem um conteúdo muito vasto e que nos trazem uma velocidade, um acesso muito melhor de conteúdo do que antes, quando nós tínhamos aqueles livros que fazíamos essas buscas. Então, remar contra essa maré é muito difícil. Difícil, né? A gente já tem aqui algumas manifestações. O Luiz Luz, né, dizendo, vamos colocar ônibus, vans, micro-ônibus para pegar passageiros, porque não tem mais lei para nada. Para ele é clandestino, pelo que eu entendi. Nesse ponto eu posso fazer, inclusive, um esclarecimento. É diferente você tratar de transporte coletivo de passageiro e transporte individual de passageiro, tá? Luiz Luz? Isso. Luiz, quando a gente trata de transporte individual de passageiro, ele não é um serviço público. Você sabia disso? Ele não é um serviço público. É um contrato entre particulares. Correto. O serviço público, a obrigação do serviço público, que o município detém a autonomia de regulamentar, inclusive de explorar, caso ele queira, o transporte coletivo de passageiro, ele sim é público. Por isso que nós temos o regime de concessão, onde o poder público municipal cede a algumas empresas para que elas possam fazer o transporte coletivo de passageiro. Porque é obrigação do poder público conceder ao cidadão um mínimo de transporte, e esse transporte tem que ser o coletivo. O coletivo, sim, é do poder público. Agora, o transporte individual, ele pode ser público, como também pode ser privado. E, na verdade, quando a gente fala do público, dos taxistas, ele não é um transporte público em sua natureza. Tá? Ele tem uma aparência de transporte público, porque na verdade você pode perceber que não é nem regime de concessão, é regime de permissão. O poder público apenas regulamenta para que ele possa funcionar da forma, ter um mínimo ali de taxista, regras, justamente, né? Para que ele possa funcionar no nosso município. Então tem uma diferença para que nós não pensemos que não tem regra para nada, existe regra sim. Bom, aí nós já temos aqui também as manifestações favoráveis à Uber, né? A Dilson Xuxa falando, dando parabéns aí pra gente e falando que o professor, então, Diego Guimarães é uma autoridade no assunto, né? A Silvano Emer, todos do programa, estamos aqui ouvindo a entrevista, parabéns, vereador, pela sua iniciativa. Aqui o Maluf Sasaki, Rodrigo Mantovanelli, apoio ao Uber. Pra gente esclarecer aqui,
Como é que está, então, essa questão da tramitação, né? Porque, por exemplo, a gente está aqui num debate com a rede social falando, as pessoas se manifestando, mas as pessoas podem ir pessoalmente, vai ter audiência pública em Sim. Cuiabá para tratar do Uber, né? Sim. Como é que está essa tramitação lá na Câmara? Juntamente com o colega de partido, o companheiro Paulo Araújo, do Partido Progressista, nós requeremos na semana passada para que a Câmara Municipal de Cuiabá realizasse uma audiência pública para debater esse assunto. Particularmente, sou novo na política, comecei recentemente, como você disse, eu sou na verdade um advogado, sou da área jurídica, professor universitário, eu me inseri recentemente na política e eu acredito que a população ela tem que participar das decisões tomadas pelos políticos. Não podemos nós, lá os 25 vereadores reunidos em um plenário, uma sessão, votarmos e regulamentarmos, ou então o prefeito mandar, porque creio eu até que a iniciativa de uma regulamentação tem que partir do Poder Executivo, não podemos nós decidir isso sem ouvir a população. E essa oitiva pode acontecer de diversas formas, mas a principal dela, o principal instrumento que o parlamento, que o político tem de ouvir a sociedade é via audiência pública. Tá? Então, requeremos essa audiência pública, estamos aguardando que o cerimonial da casa nos forneça datas, possivelmente, já conversei com o Paulo Araújo para que a gente possa fazer essa audiência pública na primeira quinzena de março, até porque tem essa necessidade da população participar, a gente percebe... Que tem uma ampla divulgação, inclusive, né? Sim, e até para dar tempo, vamos solicitar, vamos convidar todos os interessados, vamos fazer uma ampla divulgação também nos veículos de comunicação, para que todos participem e deem sua opinião, que eu acredito que a construção dessa regulamentação, ela tem que ser partir de ouvir a população. Sugestões todos podemos dar, entendeu? Agora, as que serão acatadas ou não, tem que ser aquela que... E eu sempre digo que a população, ela está mais apta a acolher as decisões políticas no momento em que ela participa delas. Se ela se sente parte da decisão, por mais que ela seja voto vencido, ela tende a aceitar essa posição. Bom, o Aquil aí também falando que o Uber é legal, paga seus impostos na sua forma de trabalho e qualquer tentativa pública de exigir registro ou regulação é abusivo, na opinião dele. Acho que é importante também a gente esclarecer qual a competência dos poderes, né, municipal e estadual, por exemplo, porque ontem mesmo a deputada Janaína Riva já anunciou que ela está propondo aí um projeto de lei para a regularização do Uber e desses aplicativos, né, tanto que eu anotei aqui o YetGo, a quem cabe, né, a regularização disso, porque está em discussão na Câmara e agora também no Legislativo Estadual está sendo proposta, né, essa regularização. Afinal, agora vai passar? Agora sai de cena um pouco o Diego político, entra o Diego jurista, né? Isso, né? Como você disse, direito público. Isso, nós somos do Instituto dos Advogados. Quando a gente trata de normas, nós sabemos que existe uma coisa chamada hierarquia das normas. Tá? Temos no ápice das normas no Brasil a Constituição Federal, no Estado a Constituição Estadual e no município nós temos a Lei Orgânica do município. Na União, compete à União, as competências legislativas todas estão delineadas ali na Constituição Federal e de uma forma regional, a Constituição sempre coloca isso de forma regional, ou seja, que abranja todo o Estado, compete sim ao Estado legislar. Tá? Se a deputada fez essa propositura, certamente lá tem uma comissão de Constituição e Justiça, vai fazer uma análise da constitucionalidade, possivelmente a deputada está legislando a nível de Estado. Não pode a Assembleia Legislativa legislar no âmbito do município. Agora, ela pode criar uma regra que venha abranger todos os municípios de Mato Grosso sem interferir na competência local. Porque no âmbito local, no âmbito municipal, compete aí sim a Câmara Municipal de Cuiabá legislar. Entendeu? Até porque se eles forem pagar os impostos, são os impostos municipais, imposto sobre serviço, né? Possivelmente, ISS. Possivelmente. Silvano Emer perguntando aqui, nossa Silvano, tá uma pergunta comprida aqui, mas vamos lá, Diego Guimarães, o senhor tem experiência e um gargalo muito grande, por isso o povo escolheu para fazer a defesa do povo, então dando um apoio aí para a sua legislatura, Obrigado. né, como vereador, ele diz que acredita que o Uber é mais uma empresa para abrir a concorrência, para que o trabalho seja mais com qualidade, que o tratamento dos usuários com mais qualidade. Existe algum tipo de fiscalização quanto a
esse serviço que é prestado? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas que não conhecem têm uma certa dúvida. Sim. É seguro? Né? Como é que eu faço um motorista que não me tratar bem, no caso do Uber, ou até dos taxistas que hoje são mais regularizados, né? Como é que funciona isso? Muito tem se questionado sobre a segurança do Uber. Né? Como uma pessoa que não é cadastrada na prefeitura, uma pessoa que não tem... como eu vou saber se essa pessoa é uma pessoa idônea? Até onde eu sei, até onde eu estudei, onde eu busquei pesquisar e fui em consultas acerca desse aplicativo. Esse aplicativo, para que a pessoa se habilite como motorista do Uber, ela tem alguns requisitos, um passo a passo que ela segue. Ela tem que apresentar certidões de antecedentes criminais, ela passa por uma avaliação psicológica, ela tem que preencher alguns cadastros, todo o trajeto, isso é muito interessante que se diga, todo o trajeto que o passageiro faz a bordo de um Uber, importante também dizer que quando você recebe, quando você faz um chamado do Uber, já identifica qual carro vai vir te buscar, qual placa, o nome do motorista, você verifica conferir, quando a pessoa chega, você já confere se é aquele motorista que está indo te buscar. Todo o trajeto que você faz dentro do Uber, ele é seguido via satélite, você tem um acompanhamento por GPS, tanto é que ao final da corrida eu recebo no meu e-mail, a pessoa recebe no seu e-mail todo o trajeto que ela seguiu, eu recebo no meu e-mail todos os trajetos que eu fiz até hoje do Uber. Isso serve para que faça um controle da segurança e também para que a pessoa não desvie o caminho para alargar um pouquinho e aumentar o valor da corrida. E também tem até um controle de velocidade. Um dia eu conversando com o motorista, porque todo Uber que eu entro eu questiono, eu pergunto, vejo o que ele está achando, tem um controle de velocidade. Salvo engano, está entre 40 e 60 km por hora. Caso o motorista exceda, muitas vezes ele pode ser desabilitado. E mais ainda, tem um controle de qualidade que o próprio passageiro faz. A cada corrida que você faz com o Uber, você pode avaliar de 1 a 3 a 5 estrelas. Caso esse motorista, sua avaliação esteja abaixo de 4,5, se não me engano, 4,6, ele automaticamente é desabilitado também. Então há um controle de qualidade, há um controle do percurso e há um controle também de segurança por parte desses motoristas. Então falar que há uma insegurança é difícil, entendeu? Eu acredito que não tem. Eu me sinto seguro andando de Uber. Bom, vou trazer aqui também, eu não sei se muitos podem não ter visto, mas nós vimos que foi divulgado no Facebook, né, um vídeo, uma manifestação da personagem Almerinda, né, do ator André De Luca. Até já estamos em conversa com o André para trazê-lo aqui também, porque a gente tem ele, é bastante polêmico também, né? Mas assim, a Almerinda criticando o prefeito, né, Manuel Pinheiro, porque o prefeito teria proibido o Uber em Cuiabá, né? E isso foi uma realidade, não foi? Como é que está essa tratativa, no caso do Legislativo Municipal, com a Prefeitura, com o prefeito Manuel Pinheiro, sobre essa questão do Uber? Certo. Primeiro, parabenizo o André pelo brilhante trabalho que ele faz. Já tietei ele algumas vezes, pedindo foto, tirando foto com ele, quando estava na personagem Almerinda. Representa a cuiabania e o humor que ainda existe ainda nos poucos artistas que Cuiabá ainda carrega, representando essa cultura tão rica que é a cultura cuiabana. O André fez esse post, eu pude assistir, eu assisti, eu vi, eu recebi ele. Particularmente, eu acompanhei a notícia, foi noticiado recentemente nos veículos de comunicação, especialmente nos sites, um vídeo onde supostamente o prefeito Manuel Pinheiro, não estou aqui simplesmente fazer uma defesa do prefeito, mas para fazer justiça também, ele diria que o Uber é um transporte coletivo, coloco entre aspas isso. Foi que foi noticiado. Foi noticiado, as pessoas fizeram crer que ele teria dito isso. Eu tomei o cuidado de assistir o vídeo onde o prefeito Emanuel faz essa colocação. Ele estava em seu gabinete e ele dizia que ele determinou que a Procuradoria-Geral do município fizesse um estudo sobre o Uber e outras plataformas digitais de transporte individual privado de passageiros, que ele gostaria muito de regulamentar essa forma de prestação de serviço. E aí ele pontuou, ao final da entrevista, que ele não admitiria que em Cuiabá houvesse transporte clandestino. Em momento algum, o prefeito, em sua fala, ele diz que o Uber é um transporte clandestino. Então temos apenas que cuidar. Não sei se teve outra colocação do prefeito, eu estou me referindo ao que eu vi. Se houve uma outra colocação, particularmente nas conversas que eu já tive com ele, falei da minha preocupação, que nós levantamos essa bandeira da regulamentação, da legalização, da regulamentação e da manutenção do serviço do Uber dentro de Cuiabá.
falei da preocupação que nós temos e estamos, juntamente com a nossa assessoria, fazendo um estudo mais aprofundado para que façamos uma proposta mediante um anteprojeto para o Executivo. E ele, todas as conversas que eu tive com o prefeito, ele foi taxativo em falar que ele quer sim que seja regulamentado. Ele não disse em momento algum que ele é contra, que ele vai proibir. A meu ver, inclusive, ele não pode proibir. Se ele o fizer, é inconstitucional. A meu ver, é inconstitucional. E eu, particularmente, inclusive, atualmente, os colegas na Câmara nos escolheram para ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, caso venha algum projeto do prefeito proibindo o Uber, a meu ver, é inconstitucional. Vamos fazer sim uma análise. Não tenho nada em mãos, então a gente trabalha com fato, não trabalhamos com suposições, mas a meu ver é inconstitucional a tentativa de proibição do Uber. Bom, Juscelia, como é que a gente está com o tempo, né? Então nós vamos ter que encerrar a parte de gravação da entrevista, né? Que é para o site, porque a gente limita aí a uns 20 minutos, porque para a internet é longa, né? Mas ainda tem umas duas perguntas aqui que a gente quer deixar, duas manifestações que a gente quer deixar, do Michael, né? Falando que o Uber proporciona segurança, qualidade, disponibilidade, né? E aí ele diz que infelizmente a classe dos taxistas vai ter que se manter e se adaptar no mercado. O Cleison Teixeira também dizendo que ele quer saber por que todos os projetos de crescimento para Cuiabá são barrados, não vão para frente, por que as coisas aqui em Cuiabá não funcionam? Para a gente encerrar a nossa entrevista gravada, a gente depois continua um pouquinho com o pessoal do Face. Cleiton, eu não acredito nisso. Cuiabá é uma cidade que tem crescido muito, tem se desenvolvido muito. Eu acredito que tanto os vereadores quanto o prefeito, como representantes do povo que os elegeram, sabem do desejo da população de ver Cuiabá desenvolver. Então, não tenho dúvida que essas inovações vão adiante. Importante pontuar também que não sou contra taxista, respeito os taxistas, prestam um serviço fantástico para a população, para Cuiabá. Eles têm que ser respeitados, têm que ser ouvidos, por isso da audiência pública. Mantém suas famílias, ouçamos, mas o que não pode ser confundido é o taxista com o dono de frota. Isso, particularmente, eu sou contra. Eu quero criar um amplo debate, inclusive isso vai ser discutido na audiência pública, a questão do aumento do número de permissões para que outras pessoas que hoje talvez são reféns, taxistas que hoje são reféns, têm que locar todo dia uma permissão para trabalhar em valores aí de 200 até 300 reais, já me disseram, que pagam diariamente para que possam utilizar um táxi, isso seja banido, seja extirpado, isso daí é a exploração do trabalho do cidadão. Então, são colocações como essa que precisam ser discutidas. Reafirmo, não sou contra taxista, mas acredito que talvez o modelo aí vai ter que sofrer uma certa adaptação ao mercado, porque a população pede e é inevitável que esse avanço venha. Tem um amigo meu, professor Bruno França, professor de Direito Penal, ele fala assim, lutar contra o Uber é como quem vendia querosene e lutar contra a energia elétrica. Então não adianta, é uma inovação que veio para ficar, vamos buscar meios como utilizar esse querosene. Não quer dizer que o querosene não seja útil, ele prestou o serviço dele enquanto não tinha energia elétrica. Da mesma forma que o taxista presta um serviço até hoje, nós vamos ter que adaptá-lo, ver como que nós podemos melhor adaptar esse serviço do taxista para que ele continue no mercado, sustentando sua família, aqueles que assim o fazem. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui. Nós vamos encerrar então essa entrevista para o site do RDTV. Você que nos acompanhou aqui pelo site, você pode também acessar o Facebook do RD News e ter esse bate-papo aqui, que é um pouquinho mais longo no Face, a gente começou um pouco antes, continua um pouquinho depois, então você pode acessar lá, ou mesmo passar esta entrevista adiante, indo lá no YouTube, acessando o canal do RD News no YouTube, compartilhando esse vídeo. Nós entrevistamos o presidente da Comissão de Direito Público dos Advogados de Mato Grosso, que é advogado e vereador Diego Guimarães. Até a próxima.